sou Ana Cláudia Nagal. E eu sou o Leandro Luiz e estamos mais uma vez aqui na gravação do videocast da sessão Os Especialistas do Panorama Farmacêutico, um espaço dedicado a conectar você, gestor de farmácia, com peritos nas mais diferentes áreas de atuação e que estão prontos para resolver as dores da sua loja, da sua rede, do seu PDV. E hoje temos estreia aqui, falando de um assunto muito sensível, liderança. E nada melhor para comentar e destacar um pouquinho o papel do líder no varejo farmacêutico do que o Paulo Costa, CEO da Eden Grupo. Muita gente já deve conhecê-lo, uma larga trajetória aqui no setor, mas ninguém melhor do que ele para fazer a própria apresentação. Paulo, bem-vindo ao videocast. Um abraço e uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Leandro. Obrigado, Cláudia. Obrigado a você que nos assiste aí, acompanha nesse podcast. Eu, como já fui apresentado, sou Paulo Costa e acho que falar um pouco da minha trajetória é falar basicamente de uma longa história que eu tracei ao longo dos mais de 20 anos da minha carreira no associativismo farmacêutico brasileiro. Eu passei por várias redes associativas de farmácia, né? Atuei juntamente com meu irmão, que é sócio fundador comigo na Eden Grupo, dentro desse ecossistema associativo brasileiro, onde a gente atua ali com vários empresários. Atuei em redes associativistas no Paraná, no Mato Grosso, aqui em São Paulo, e agora nós estamos com esse novo projeto, a Eden Grupo, que é uma nova iniciativa que nós estamos trazendo para o mercado. Nós lançamos agora no dia 19 de outubro e que tem a proposta exatamente de empoderar os empresários do varejo independente para aquilo que nós chamamos de um novo momento de propósito, de consciência, de significado e de excelência para o varejo farmacêutico brasileiro. Então, esse sou eu, né? Essa é a Eden Grupo e é por isso que nós estamos aqui para bater esse papo sobre liderança hoje. Muito bom. Lógico que falar de liderança sempre foi estratégico, sempre foi necessário, mas parece que é ainda mais preponderante nos dias de hoje, né? A gente está falando de um cenário em que 9 das 10 farmácias que fecham as portas no país são independentes, e um cenário em que o fechamento de lojas pela primeira vez superou o ritmo de aberturas. Então isso mostra uma preocupação. E como correlacionar esse cenário com a liderança como característica? A gente está falando de muitos gestores empreendedores, né? Mas não necessariamente líderes, né? Como é que você entende e enxerga esse cenário? Eu tenho, para mim, uma clara convicção, Leandro, de que nós vivemos uma crise de liderança no varejo farmacêutico independente, né? Nós trabalhamos ao longo de muitos anos com eles, atuei com vários, vi empresários pequenos se tornarem grandes, pequenos se tornarem médios e pequenos continuarem pequenos. E uma coisa que me chamou muita atenção enquanto eu fazia essa avaliação é entender por que alguns se tornavam grandes, por que alguns se tornavam médios e por que alguns continuavam pequenos, levando em consideração que eles recebiam a mesma informação, o mesmo suporte e o mesmo apoio. Se tudo é igual, por que então os resultados são diferentes? Né? E eu cheguei à conclusão, no ano passado eu passei por um momento de fazer muita reflexão sobre a minha carreira, sobre os aprendizados que eu tive ao longo desses mais de 20 anos, e eu comecei a perceber claramente que existe um certo tipo de comportamento dos empresários que levam eles a conseguirem atingir o que eu chamo de um nível de alta performance ou se manter no nível, vamos dizer assim, de baixa performance, para achar um termo mais justo para isso. E eu comecei a observar claramente que o grande gargalo no empresário que corrobora esses números que a gente tem visto de baixa performance do varejo independente passa por uma crise, de fato, uma crise de liderança. Porque a gente sabe que a liderança em si, ela quando a gente olha para o contexto de negócios e farmácia a mesma coisa, ela ou é o gargalo limitador, a liderança vai se tornar uma limitadora da performance, ou ela vai se tornar uma apoiadora e aceleradora da performance. Sim. Então, se nós temos um cenário em que o varejo independente sofre nitidamente, uma boa parte, eu diria que a causa raiz desse sofrimento, dessa baixa performance,
é uma crise de liderança no meio dos empresários do varejo independente. Isso sem sombra de dúvidas. Perfeito. Paulo, a gente vê às vezes o líder ele é operacional porque ele está lá, caiu ali e ele está lá fazendo o que ele consegue fazer. Quais as competências que ele precisa ter para ser um líder geral do negócio como um todo, para esse negócio prosperar? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é por que os empresários do varejo independente, eles estão presos no operacional, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o varejo farmacêutico, principalmente independente, é muito tradicional. Ele vem de uma estrutura de negócio que evoluiu muito ao longo do tempo. Se a gente olhar para 20 anos atrás, nós vamos imaginar o modelo de farmácia e o modelo de farmácia e o comportamento do consumidor muito diferente do atual. Me lembro muito bem quando eu era criança e às vezes a gente ia na farmácia e a gente entendia praticamente que na farmácia você ia para comprar tudo que você precisava. E muitas vezes você ia primeiro na farmácia para depois você procurar um atendimento médico, certo? Então, os modelos de farmácias tradicionais que foram desdobrados a partir de então é de fato um modelo humanizado em que a farmácia ela é vista como um centro de apoio, de suporte. O dono de farmácia ele conhece o cliente pelo nome. Eles realmente é um modelo de dono de farmácia em que o dono de farmácia está no balcão. É um modelo de dono de farmácia que ele está no balcão. Qual que é o problema do modelo do dono de farmácia que ele está no balcão? É que quando o dono de farmácia ele se concentra no balcão, né, o negócio depende totalmente dele. O atendimento ao cliente depende dele, né? Tudo que passa, então ele atende, ele faz compra, ele faz o financeiro, ou quando muito ele tem ali um colaborador ou outro, né, para ajudá-lo. E o negócio, dessa forma, ele vai se adaptando a um modelo de atuação em que ele vai ficando cada vez mais dependente de continuar fazendo assim. Isso vai influenciar o mix de produto que ele utiliza, porque ele vai procurar produtos, de certa forma, um pouco mais rentáveis, porque ele também não pode escalar, porque ele não tem uma estrutura para fazer isso. Então, toda a conformação da farmácia vai sendo ajustada para um modelo em que ele está no centro do modelo do negócio. E qual que é o problema? É que ele vai fazendo isso ao longo de tanto tempo que vai se tornando difícil para ele fazer diferente, porque para ele falta o conhecimento de como fazer e falta coragem de mudar, né? E nesse meio tempo em que os negócios foram mudando, o varejo farmacêutico ele foi se tornando mais tecnológico, o consumidor foi mudando, ele passou a querer muitas vezes mais conveniência, mais agilidade, mais níveis de serviço, ele começou a querer outras coisas, mas muitos desses empresários permaneceram fixos em um modelo de negócio que existiu no passado, mas que precisa de mudanças para os modelos atuais. Então, quais são as competências que o empresário de farmácia, como líder, precisa ter? O primeiro, mentalidade de inovação. O que é mentalidade de inovação? A mentalidade de inovação ela passa pela distinção de dois tipos de mentalidade. Existe a mentalidade fixa, existe a mentalidade de crescimento. Mentalidade de inovação é uma mentalidade voltada para crescimento. E ela olha para o futuro. A mentalidade fixa é uma mentalidade que olha para o passado. Bom, contando a história que eu contei agora, não é muito difícil de ver qual é o modelo de mentalidade que esse empresário que não muda tem. É uma fixa, em que ele continua ancorado em práticas que fazia do passado, sem levar em conta as transformações e novas práticas que ele precisa ancorar para poder se desenvolver num novo tipo de varejo. Um novo tipo de varejo que continua sendo humano, e aí isso o varejo independente tem muito forte, mas que também é tecnológico e que também depende agora de escala. Então, esse é um primeiro ponto, é ter uma mentalidade de inovação, porque ele precisa entender as mudanças que o varejo tem e se adaptar a elas. Então, ter mentalidade de inovação é ter mentalidade de adaptação. Outra característica muito importante que ele tem que ter é a visão de longo prazo. Ele precisa, de fato, olhar para o futuro, entender onde ele quer chegar e estabelecer daí ações para construir esse futuro. Porque boa parte dos empresários do varejo independente estão ancorados em visão só de curto prazo. Ele quer saber como é que ele vai pagar as contas de amanhã
e como é que ele vai oferir um resultado que ele vai sobreviver dele no final do mês e pagar as contas do final do mês. Esse modelo de visão de curto prazo não permite que ele tome medidas que podem ancorar ele em situações que vão projetar um resultado no futuro. Então, a gente tem, primeiro, mentalidade de inovação. Segundo, visão de longo prazo. E terceiro, visão estratégica, né? Que é, de fato, entender que meios que ele vai estabelecer para poder crescer, né? O dono de farmácia do varejo independente, ele precisa crescer, as vendas precisam aumentar. Por que que quando você conversa com um dono de farmácia, o dono de farmácia sempre centraliza as ações ou a preocupação dele no que ele vai comprar? É nítido quando, no associativismo, a gente via muito isso. As pessoas procuravam as redes, Cláudia, para se associar, e a primeira pergunta que eles faziam: que condição comercial que você vai me dar? Como comprar melhor? Como é que eu vou comprar melhor? É muito simples. Por que a mentalidade dele é forjada para isso? Eu comecei a refletir, olhar e comecei a entender. Porque esse empresário com a visão de curto prazo, ele precisa fazer o negócio dar dinheiro para ele sobreviver no final do mês. Ele está no modo de sobrevivência. Como ele não consegue investir, não tem estratégia para crescer porque não tem visão de longo prazo, onde é que ele pode arrumar uma rentabilidade maior para botar um dinheiro maior no bolso? Comprando alguma coisa um centavo mais barato ou R$1 mais barato. Que é muito mais fácil ele produzir dinheiro ali do que criar uma mentalidade de inovação, do que ter uma visão de longo prazo, do que ter uma visão estratégica e criar mecanismos para poder crescer e ganhar muito mais no futuro. Então, como ele não tem essas alavancas para olhar para frente, mas manter olhando só no momento, ele toma aquela medida que ele considera que é a única que vai fazer ele sobreviver, que é a compra. E aí, nesse ponto, quando ele chega com essa pergunta, como é que você desarma ele para ele ter essa visão ampla aí, de que não é por aí que começa, né? A primeira coisa que todo empresário de farmácia precisa, qualquer um de nós precisa, é ver. Ele precisa ver, ele precisa enxergar mentalmente a sua condição atual e onde ele pode chegar se ele mudar essa condição. Né? Então, toda vez, sempre que o empresário chegava para conversar, sempre que chega para conversar comigo, quando chegava até hoje, quando ele vem com essa conversa, logo de início eu falo para ele: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não é disso que você precisa. Não é que comprar bem não é bom. É bom. Nós temos que fazer isso. Mas não é só isso. A farmácia é um composto de várias áreas. Ela tem a parte da compra, ela tem a parte da gestão e ela tem a parte da venda. Eu costumo organizar organizar tudo nesses três, vamos dizer assim, nesse tripé, né? Compra, gestão e venda. Se eu compro bem, mas eu não vendo, eu não escalo. Então, se eu não escalo, eu não tenho possibilidade de continuar crescendo e assim ter longevidade no futuro. Né? Se eu escalo, eu diluo custo fixo. Eu crio possibilidade de trazer mais pessoas para trabalhar comigo. Com mais pessoas, eu tenho mais gente boa me ajudando. Ou seja, mais pessoas junto trabalham melhor para crescer mais. Se eu não faço a gestão adequada, mas muitas vezes eu vendo e compro bem, eu perco a rentabilidade, todo o ganho da venda ou da margem na negociação nas ineficiências operacionais. Ou nós nunca vimos, Leandro, alguém grande quebrar. Ou seja, só vender não é solução, só comprar não é solução e só gerir não é solução. Os três são a solução. Nós estamos vivendo uma era da sociedade polarizada. Vocês concordam comigo? Sim. Onde parece que tudo ou é ou não é. A questão não é se um é mais importante que o outro. Todos são importantes. Todas as áreas da farmácia são importantes. O ponto comercial é importante. Mix de produto é importante. Precificação é importante. Desenvolvimento de colaboradores é importante. Ter posicionamento estratégico, visão de longo prazo é importante. Ter gerenciamento de categoria na farmácia é importante. Ter um bom sistema de gestão é importante. Analisar indicadores de performance é importante. Tudo é importante. É óbvio que o empresário vai dando atenção a isso na medida em que ele vai evoluindo a sua visão de negócio. Mas toda evolução começa com
ver. Ele primeiro precisa ver que o estado que ele está é limitante para o seu crescimento e que ele vai precisar agora começar uma jornada, uma caminhada para poder alcançar um novo nível de performance. Por isso que dentro da Eden Educação, eu e meu irmão André Costa, nós criamos, dentro da Eden Grupo, nós criamos a Eden Educação. Porque a Eden Educação tem exatamente essa finalidade. E por isso que nós dizemos que o objetivo da Eden é criar um movimento, porque nós não vamos conseguir criar um movimento para resgatar e para desenvolver o varejo independente se nós não desenvolvermos a liderança desses empresários, nós não tivermos a habilidade de fazer ver onde eles estão, mas, acima de tudo, mostrar onde eles podem chegar e ajudar eles nessa jornada. Por isso que a gente desenvolveu, porque a gente acredita muito que o caminho do desenvolvimento do pequeno empresário é o desenvolvimento da sua liderança, ele precisa ser ensinado a liderar, porque liderança se aprende, liderança não é dom. Agora, Paulo, tem um desafio que a gente enxerga. O empreendedor, por natureza, no Brasil, é um herói, né? E sempre consegue, e há muitos exemplos de quem construiu carreiras, tem trajetórias empresariais de muito sucesso. É difícil tirar esse estigma do empreendedor, porque como eu sempre superei adversidades, né? Ele sempre se vê envolto em adversidades, né? É o governo, é a concorrência, é o cenário, né, do país, tudo aparentemente conspira contra ele, né? Mas ele sempre se vê como super-herói, talvez capaz de, não, eu vou conseguir, eu vou arrumar a casa, eu vou ajeitar, eu vou melhorar o meu negócio. E acaba entrando nessa vala comum que você citou, né? Como é que dá esse sinal vermelho para esse empreendedor? Você está errado, o caminho não é esse. Mas é fazendo exatamente o que você falou. Você está errado, o caminho não é esse. Tem que ser, a verdade tem que ser dita. Veja, o empresário passar por essa fase que você disse, são duas coisas aí, né? Eu acho que, só cortando rapidinho, Paulo, a gente glamoriza um pouquinho o empreendedor, né? Como alguém sempre pronto a superar as tempestades, mas nem sempre isso é possível, né? Não, eu acho que assim, são duas coisas. Primeiro, o empreendedor nem sempre está preparado para superar todas as tempestades, mas o empreendedor é o líder do negócio. E a responsabilidade de direcionar o negócio para o futuro é dele. E isso é indelegável. Eu não tenho como delegar. Eu não tenho como delegar para a nossa equipe na Eden que ela estabeleça a direção que a Eden vai seguir. Isso é uma responsabilidade minha e é uma responsabilidade do meu irmão como sócio, de dar a direção para onde nós vamos chegar. Agora, qual é a grande cilada nisso? Né? É na medida em que eu sou responsável por essa direção, eu achar que só eu sei conduzi-la. Ou, Cláudia, uma coisa é eu dizer, nós vamos para lá. A outra é engajar a equipe para que eles construam os caminhos de acordo com a direção que eu dei para chegar lá. O que o empresário costuma fazer quando ele se torna um empresário centralizador? Que acontece muito. Eu fui visitar um empresário uma vez, acho que foi no Nordeste, não sei se foi interior da Bahia, acho que foi na Bahia, já lá em cima, e esse empresário tinha 3 farmácias. E a gente estava implantando um projeto de gestão para organizar melhor toda a parte da gestão financeira dos empresários. Só que a gestão financeira dá trabalho, ele já tinha um jeito de fazer, que ele fazia. E para fazer uma nova maneira, ele estava muito resistente. Mas por que ele estava resistente? Porque ele alegava que ele não tinha tempo para fazer. E de fato ele não tinha. Sim. Porque quando eu fui lá ver, ele tinha na verdade 2 farmácias, ele queria abrir uma terceira. As farmácias vendiam super bem, lotada. Ele sentado na mesa, angustiado, você viu ele ofegante, porque ele ia ter que terminar de conversar com a gente, depois ele ia passar pedido, e quem organizava, lançava tudo aquilo na planilha era ele. Por quê? Porque ele acreditava que ninguém sabia fazer melhor do que ele. Então, uma coisa é você estabelecer a direção, saber para onde que você quer ir. Outra coisa é você achar que você sozinho vai fazer isso dentro da farmácia. Você não vai conseguir fazer, o empresário não vai conseguir fazer isso sozinho. Né? Então, eu tive uma conversa muito séria com ele, exatamente no sentido que você está falando, de mostrar para ele quanto custa
o tempo dele. E quanto custaria ter uma pessoa para fazer aquelas atividades que são operacionais do que ele está fazendo? Ou seja, estava custando muito caro para ele, para o futuro da farmácia dele, porque ele poderia ter muito mais farmácia. Ele era muito bom. Ele sabia tudo e ele fazia porque ele era bom mesmo, ele sabia fazer. Só que o empresário de farmácia tem outro desafio que todo líder tem. Desenvolver pessoas leva tempo. Exige o quê? Paciência. E exige você encontrar o perfil correto. Então, o que o empresário pensa? Vai dar muito trabalho para eu desenvolver, vai levar muito tempo para eu fazer isso, então deixa que eu faço. Tá tudo bem. Só que, o que isso vai fazer? Ele poderia ter um potencial para crescer muito mais. Ele vai ser Lembra que eu falei? A liderança vai ser o limitador ou o acelerador do crescimento. Sim. Ao se posicionar e se manter como centralizador, ele limitou o crescimento dele. Porque se ele tentar expandir, o que vai começar? Ele vai começar a sofrer. Então, o que a gente tem nos empresários? Quando o negócio dele ou começa a ir e exige dele que ele vá além para poder continuar se desenvolvendo e ele não faz, ele sofre e o negócio sofre e dá sinais. Quando o negócio está subestimado, exigindo que ele faça mais e não está fazendo, o negócio sofre, ele sofre. Agora, no início da Eden, nós começamos já a receber vários empresários que estão fazendo parte, são membros da comunidade da Eden. Esses empresários, e aí vem o estigma do herói que você falou, Leandro, tem muito empresário sofrendo muito emocionalmente, Cláudia. Eles já chegam lá, e os empresários vão se identificar com isso. Desesperados, sem saber mais o que fazer, casais, sócios nas mesmas farmácias, em conflito e afetando o relacionamento familiar por conta dos problemas da farmácia, os desgastes. E quando ele chega nesse topo que ele não consegue avançar, qual que é a vontade que ele tem? De desistir. Então, os sintomas psicológicos, emocionais que esses empresários, que muitas vezes parecem super-heróis, mas no final não são, porque são humanos, sofrem, são absurdos. E não tem com quem compartilhar, porque o líder não tem com quem compartilhar essas coisas. Então, eles estão chegando na Eden, como a Eden tem a filosofia tricotômica de espírito, alma e corpo, a gente olha para isso também, para o estado emocional que ele está chegando, né? Nós vamos trabalhar o propósito dele, reconectar esse propósito para construir cultura e aí chegar na execução. A liderança é um alinhamento do empresário entre a visão, entre a forma como ele lidera e a forma como executa. Isso bem feito é que leva a farmácia a crescer. O resto, estoque, venda, é processo. Mas uma vez que isso está alinhado no empresário, esses processos com uma equipe bem formada são construídos ao longo do tempo. Isso não é problema. O problema é liderança. E os números refletem, desculpa, Cláudio, os números refletem isso que você está falando. Porque a gente começou a observar nos últimos 3 anos, aproximadamente, um índice crescente de fechamento de farmácias. Só que a abertura, ela acelerava no mesmo ritmo. E a gente, quando parava para observar, nossa, né? A gente pode imaginar, né, inferir que quem está abrindo são as redes, quem está fechando são as independentes. Não. Eram exatamente as independentes que mais abriam e que mais fechavam. Então a sensação que ficava era essa. Eu abro, expando meu negócio, porque eu bati no peito e quis mostrar que eu sou capaz de seguir com o meu negócio e fazê-lo, né, alavancar. Mas está fechando na sequência. Porque ele não consegue dar conta, né? Quando ele se torna centralizado, isso, o negócio ele bate num teto e aí começa a aparecer o caos. Ou ele organiza e vai para uma nova fase. Existem fases de desenvolvimento do empresário. Desenvolvimento da liderança dele. Ele começa num nível mais caótico, entra nesse nível da sobrevivência e da centralização, ele cresce. Só que o negócio dele vai começar a entrar na exaustão se ele não começar a entrar numa nova fase, que é organização. E quando ele entra na fase da organização, ele vai entrar depois numa outra fase, que é da estruturação. Aí ele começa a entrar pessoas no negócio. Liderança é liderar outras pessoas. Um dia eu li um artigo que falava sobre autoliderança. Aí eu falei, será que existe autoliderança? Porque autoliderança é você liderar você mesmo, né? Mas você é uma pessoa só. Então, liderar é liderar outras pessoas numa direção. Tem um vídeo do Gato de Botas,
Não, Alice do País das Maravilhas, que ela chega pro gato e pergunta para ele sobre o caminho. Ele fala assim, mas para onde você quer ir? Ela fala assim, não sei. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Entendeu? Então, liderar é você engajar pessoas apontando um caminho e liderá-las numa direção, né? Quando o empresário ele está no modo sobrevivência, ele está no modo, né, herói, que ele quer fazer tudo, ele está liderando quem? Ele não está liderando, porque ele está fazendo tudo sozinho. Então, para que ele possa alcançar um novo nível e ele possa crescer, ele vai ter que trazer pessoas e ele vai ter que liderar essas pessoas para que essas pessoas possam ajudá-lo a ele alcançar uma visão. E aí vem uma outra atribuição. Eu tenho uma farmácia. Para onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? E esse é um grande problema de muitos empresários que eu convivi. Eu acho que eu convivi com mais de 1000 ao longo de 20 anos. Há muitos deles trabalhando muito junto deles, muito próximos. E o que eu vi muito? Quando a gente, na última experiência profissional da Farmarcas, quando a gente criou a Farmarcas, criamos lá a Ultra Popular, as marcas, e foi uma experiência incrível, aprendi muito lá com todos os colegas que estão lá. E era muito interessante, porque na medida que as lojas iam abrindo e fazendo sucesso, o que a galera fazia? Os concorrentes pintavam de vermelho. Sim. Entendeu? É o que eu chamo de estratégia copia e cola. Ctrl-C, Ctrl-V. Entendeu? Como é que esse empresário chega para a equipe dele e fala assim, para onde nós estamos indo? Ele não sabe. Se ele está copiando a cor de uma farmácia, se ele está copiando e tentando cobrir o preço do outro, é porque ele não sabe para onde ele está indo. Ele está tentando copiar quem sabe. Então, eu sei para onde eu estou indo, a Cláudia sabe, o Leandro sabe. Então, eu que não sei, eu vou tentar copiar um pouco da Cláudia, um pouco do Leandro e um pouco do Paulo. Só que o que acontece com a minha farmácia não tem identidade nenhuma. Ela tem um nome de popular, é pintada de vermelho, mas tem uma estratégia que eu não sei, não tem característica nenhuma, porque um pouco eu cobri o preço do fulano que está do meu lado direito, um pouco eu cobri o preço do fulano que está do meu lado esquerdo, e não tem nenhuma coerência. Eu converso com muitos empresários, mas muitos empresários, que não têm rituais de reunião com a equipe. É muito normal. Eles não têm. Não tem ritual. Então, eles chegam na farmácia. Qual que é a rotina do dia a dia seu como empresário, dono de farmácia, e a equipe que você tem da farmácia? Não tenho. Você faz reuniões com eles? Não faço. Como é que essa equipe sabe para onde vai? Então, esse empresário, Cláudia, está liderando? Ele não está liderando. Ele está dentro da farmácia, vivendo inconscientemente. Agora, a farmácia está criando uma cultura inconsciente, uma cultura baseada numa rádio peão, baseada no acaso, e uma cultura vai existir, mas não está sendo construída por ele. E é por isso que os números mostram exatamente o que está mostrando. E esses números mostram agora, mas se pegar a série histórica dos últimos 4 anos, ele vem aumentando. Sem parar. Né? Sem parar. Então, se a gente olhar uma tendência histórica, o que a gente imagina para o ano que vem? Então, é muito sério essa questão do problema de liderança nas farmácias independentes. Isso precisa ser tratado e precisa ser tratado com muita clareza. Foi dentro da minha experiência, eu comecei a estudar muito sobre liderança para poder... Imagina, nós chegamos a ter mais de 1000 lojas, com mais de 500 empresários. E eu sentindo a necessidade de ajudar essas pessoas, eu fui estudar liderança para saber. E ali eu fui entendendo claramente que tinham empresários que alcançavam patamares diferentes dos outros, porque eles sabiam ouvir. Então você tem 3 tipos de empresário: o que está aberto, o que está fechado e o que está detido. O que está aberto, ele ouve. O Paulo chega lá, a Cláudia chega, o Leandro fala: olha, nós precisamos mudar isso aqui para você poder crescer. Você não pode continuar centralizado assim, eu vou te ajudar. Nós vamos para o próximo passo que você tem que fazer. Ele te olha atentamente e fala: vamos lá, me ajuda, eu vou fazer. E ele se engaja com a sua equipe, executa e faz. A coisa acontece. Você tem aquele que está fechado, ele fala assim: não, eu sei o que eu estou fazendo, ninguém manda no meu negócio, quem manda sou eu e vai continuar assim. Tá tudo bem, ele está fechado. Não vai acontecer. Você pode dar formação, conteúdo, especialista A, especialista B, não vai acontecer, não vai virar execução. Você tem um detido. Quem que é o detido? Ele já percebeu que ele precisa mudar, ele sente as dores da necessidade da mudança, mas ele tem barreiras
porque ele não consegue transpor para fazer isso. E aí entra o papel, por exemplo, do Maeden, do nosso trabalho, de olhar para ele, entender quais são essas barreiras e começar a removê-las. Paulo, quais são? Psicológicas, emocionais e técnicas. Todo líder precisa ter mais habilidades emocionais do que habilidades técnicas. Quando você tem alguém de operação, balconista, balconista, caixa, esse pessoal, eles vão fazer processo, eles têm que ter habilidades técnicas, saber fazer aquilo, saber fazer bem feito. Quando você tem pessoas liderando pessoas, ela já começa a ter que ter habilidades emocionais. Muitas vezes ela veio ali do balcão de algum lugar e ela tem também as técnicas, mas a principal quando você vai liderar pessoas é você ter as habilidades emocionais, né? Porque as habilidades emocionais é que vão fazer com que a comunicação seja clara, vão fazer com que você tenha uma escutativa coerente para poder ouvir e poder dar feedback, que você vai estabelecer todas essas coisas. Então, tem muitas deficiências nas farmácias no que diz respeito à liderança, no que diz respeito à gestão de pessoas, a rituais, a feedback, escutativa. Quando você pega o varejo independente, a demanda e a necessidade de princípios básicos de liderança é iminente, assim, é geral. A maioria não faz o básico. O básico. E essas características, elas refletem um pouco naquele que é um dos problemas maiores do varejo, que é a alta rotatividade ali de colaboradores, que estão principalmente na parte ali do balcão. Esse tipo de liderança reflete muito nisso, né? Total. Não para ninguém ali para ele liderar. Imagina que você trabalha numa farmácia, que você chega todos os dias e você não sabe para onde vai. Você tem um trabalho rotineiro que você faz, seja limpar o chão, seja limpar a prateleira, seja atender no balcão, seja no financeiro, né? Você faz sua atividade no dia a dia. O que você espera no final do mês? O pagamento do seu salário, você vai embora. Entendeu? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Entendeu? Mas como é que as pessoas evoluem ali dentro? Como é que elas crescem ali dentro? Para onde que eu vou? Quando você tem uma estratégia de crescimento, as pessoas conseguem ver e enxergar como é que elas vão crescer junto com você. Sim. E elas começam a querer fazer parte daquilo ali, porque ela entende que ali ela está num time vencedor, que ela vai crescer com aquela equipe. Então, isso traz para o empresário uma outra habilidade, que além da habilidade de visão, é a habilidade de ter visão compartilhada, compartilhar com a equipe a visão dele, a equipe olhar e falar, nossa, entendemos onde nós precisamos chegar, e nós vamos junto, nós vamos construir isso juntos. Fui visitar uma farmácia uma vez, de um empresário, e esse empresário, ele tinha umas 5 farmácias, todas estavam performando mal, todas. E aí, visitei todas as farmácias com ele, sentamos para conversar. Quando sentamos para conversar, ele falou, minha rotatividade é alta, não para ninguém, e aqui na minha cidade ninguém gosta de trabalhar. Perfeito, né? Ninguém gosta de trabalhar na cidade. Não tem ninguém bom lá. A culpa é da cidade. A culpa é da cidade. Não tinha ninguém bom. Aí, visitando as lojas, notei que quando ele chegava na loja, Cláudia, ele não cumprimentava ninguém. Nossa. Ele entrava nas farmácias, eu começava a observar o comportamento dele. Porque quando o empresário fala isso, você já sabe que tem algo errado com ele. Claro. E como é que você começa a observar o que tem? Você começa a observar o comportamento dele. E a gente entrava na farmácia e a gente estava ali, e você não via ele cumprimentar o pessoal. E como ele ficava no escritório, depois, né? Então ele não estava no dia a dia ali daquela loja. De vez em quando ele ia ali, dentro de uma rotina de visita. Mas ele não estava ali. Então quer dizer que fazia dias que ele não ia ali. Ele chegou ali, chegou conosco, e parecia que os funcionários dele eram, tipo assim, estavam ali por estar. Capturei aquilo e fiquei quieto. E aí a gente foi pro escritório, Leandro. Aí quando chegou no escritório, eu perguntei assim para ele, viu? O que você acha que a sua equipe, que as pessoas que trabalham com você, é para você? Aí ele falou assim, porque aí eu queria enxergar a visão de mundo dele, né? Como ele enxerga a relação com a equipe. E ele disse assim para mim, olha, para mim é muito simples, eu pago eles e eles fazem o que tem que ser feito. Tá respondido. Tá respondido. Esse modelo de liderança, isso tem um nome, se chama liderança transacional. É uma liderança em que você é contratado, eu te pago, você recebe,
Se você produzir, você ganha bem, se não produzir, você ganha mal. Só que é o seguinte, mercado financeiro trabalha muito com liderança transacional. Se for para bancos, investimentos. Só que o seguinte, geralmente numa relação transacional, ele exige muito de você e te paga muito bem pela performance, que é a meritocracia. E você é punido se não performar. Mas quando você está no lugar que você também não ganha tão bem assim, mas você é punido por não performar e você está ali porque você precisa sobreviver. Qual o nível de engajamento desse cara? Porque o varejo independente, né, muitas vezes vai trabalhar com pessoas que convivem ali próximos, que o nível das pessoas não é esse nível. Então são pessoas que elas precisam ser capturadas, trabalhadas, engajadas de uma outra maneira. Senão elas não vão querer ficar ali. E a gente tem a soma disso que é a geração Z, que é uma geração diferente, que é outra coisa, é outro bicho e que existe outro nível de liderança. Muito mais avançada, que é o que a gente traz na Eden quando a gente fala de consciência, significado, excelência. Propósito, valores e execução. É uma liderança que se engaja por propósito. E é até uma analogia com uma história que nunca foi comprovada, mas funciona bem para a gente fazer esse estudo, essas análises. Reza a lenda que o Brasil estava se preparando para o jogo da Copa do Mundo contra a União Soviética e o treinador da seleção orientava os jogadores sobre... E ele queria orientar o Garrincha sobre uma jogada ensaiada. Você faz isso, você faz aquilo, corta para cá, corta para lá. Ele ouvindo atentamente. Tá entendido, Garrincha? Então, mas você já combinou isso com os russos? É um pouco nessa linha, né? Quer dizer, num ambiente em que a farmácia, Paulo, cada vez mais assume outras operações, outros serviços, né? Assistência farmacêutica, hoje é mais do que farmácia, é um hub de saúde. Nem sempre esse farmacêutico, nem sempre esse balconista consegue se valorizar na mesma proporção. Como é que é o primeiro passo para esse líder mudar essa percepção, mudar essa realidade e realmente trazê-los para perto do negócio e engajá-los de vez? Perfeito. Eu tenho isso muito claro comigo, eu trabalho assim, né? Então o que eu vou falar é o que eu faço. Para mim é muito claro. Eu acho que a primeira coisa que o líder tem que saber é para onde ele vai. O empresário de farmácia tem que saber para onde ele vai. Tem um trabalho que a gente estava fazendo recentemente, que a gente começou a implantar uns 3 anos atrás, que eu mesmo liderei muito esse trabalho, que era de ajudar os empresários a desenvolver o planejamento estratégico deles, né? E foi um trabalho incrível. A gente fazia análise SWOT, fazia uma análise com base nos dados da região, depois estabelecia indicadores de performance, trazia equipe, mostrava exatamente quem nós éramos e onde a gente queria chegar. Para você poder engajar alguém, primeiro passo é engajar no quê? Sim. Engajar para onde? O primeiro papel do líder é olhar para sua farmácia, entender o que é a sua farmácia, quem ela é, qual o propósito que ela entrega ali e para que ela existe. Sabendo para que ela existe, por que ele criou aquilo, todo empresário, quando vai abrir a sua primeira farmácia, ele tem um sonho, geralmente era um farmacêutico. Eu tenho amigos meus que saíram da farmácia, né, porque eu sou farmacêutico também, saíram da faculdade, aí o pai ajudou a montar a farmácia, aí começou com uma série de dificuldades. Tem empresários que eu conheço hoje que começaram assim, hoje tem uma rede de farmácia. Começaram com todas essas dificuldades que eu falei para vocês, de não saber o que fazer, de não ter direção. Quando chegaram conosco no associativismo, nós demos uma direção, mas não são todas as associações que dão direção. Que algumas associações são grupos de compra, né, estabelecem outros níveis de relacionamento com os empresários, mas onde eu atuei, onde eu dirigi essas associações, nós dávamos direção para esses empresários. Então, quando eles entendiam a direção, ficava muito mais claro pegar a equipe e engajar nessa direção. Então, a primeira coisa que o empresário precisa saber, para onde eu vou? O que a minha farmácia é? Entendeu? Onde ela quer chegar? Qual é o meu objetivo com ela? Ela é uma farmácia de estratégia de preço? Ela é uma farmácia cujo foco é hub de serviço? Eu vou trabalhar aqui muito forte a atenção farmacêutica. Ela é uma farmácia que vai ter isso, mas é uma farmácia que eu quero ser conhecido por ter todos os produtos e não faltar. Quem é a minha farmácia? O que ela faz? O que ela entrega de valor? Ou ela não é nada? Entendeu? Então a primeira coisa que precisa ficar claro é qual a proposta de valor. O que ela entrega de valor. O que ela é e o que ela quer ser.
Uma vez feito isso, Leandro, o que eu preciso fazer com a minha equipe? Comunicar claramente. O óbvio precisa ser dito. Ele precisa chamar todo mundo, pegar a galera, pegar todo mundo e falar, turma, tem que ser assim mesmo, sabe? Tem que ter energia. Turma, pessoal, nós somos, ó, isso aqui. E nós vamos pra cá. E fulano, eu quero você aqui, porque nós vamos usar seus talentos aqui. Que é aquilo que você falou do Garrincha. Ele não vai falar pra ele como é que ele vai jogar o jogo, mas ele vai falar pra você, eu confio em você. E eu sei que você vai me ajudar a construir isso. Aí ele vai pegar um outro que tem as habilidades. Aí vem uma outra parte da gestão de pessoas, que é ter as pessoas certas nos lugares certos. Que é identificar, pelos conhecimentos, habilidades e atitudes daquele colaborador que você tem, qual o melhor papel para ele executar. Uma vez que ele tem clareza, que ele sabe, você mostra para ele para onde que ele tem que nós vamos. E aí você diz para ele, ou seja, para onde que nós vamos e qual é o nosso propósito. Por isso liderança por propósito. Qual é o nosso propósito? Por que a gente existe? Qual é a nossa razão de ser? Entendeu? Traz esse colaborador e comunica claramente a ele quem nós somos. Né? Comunica quais são os nossos objetivos. E chama ele para construir junto. Chama ele para construir esses objetivos juntos. Não é uma coisa que eu enfio o goela abaixo dele. Eu chamo ele para construir junto. Paulo, mas meus colaboradores não têm essa experiência para fazer isso, então ensina. Traz ele. Na primeira vez que você vai fazer, você sabe que você vai ter que trabalhar dobrado, porque você vai ter que dar a visão e ajudar eles a construir. Na segunda, seu trabalho já vai ser menor. Na terceira, eles estão fazendo sozinho. Nós começamos na época, comecei a fazer um trabalho há uns 5, 6 anos atrás, de desenvolver planejamento estratégico e organizar a equipe no desenvolvimento das metas através de OKRs, Objective Key Results, né? Que é um modelo que é conhecido por ser mais, como diz, bottom-up, ou seja, ele engaja a equipe de baixo para cima para o resultado e não enfia o resultado de cima para baixo. Exato. Essa que é a ideia. No primeiro ano, a galera bateu muito a cabeça a fazer os OKR, Cláudio. Perguntava toda hora, mas eu não entendi, como é que eu faço isso aqui, quando eu faço aquilo. No segundo ano, já estava melhor. No terceiro ano, já estava melhor. No quarto ano, estavam voando. Nossa. As apresentações eram incríveis. A turma estava botando para quebrar e a performance estava enorme. Então, veja, liderança é um hábito e ele se constrói. Então, ele precisa de visão, ele precisa de comunicação clara, ele precisa ter as pessoas certas no lugar certo para te ajudar a construir esse caminho que vai ser construído, e ele precisa do líder, do empresário, o acompanhamento dessas pessoas, através de rituais, através de feedbacks, reuniões semanais para alinhar o que precisa ser feito, reuniões diárias para alinhar o que precisa ser feito, reuniões rápidas, reuniões semanais para acompanhar a performance e fazer correção, porque você não acompanha a performance no final do mês que já não dá mais para corrigir, reuniões semanais para acompanhar, e para quem tem grupos de várias farmácias que já são mais avançados a ponto de ter um planejamento estratégico estruturado, eu recomendo reuniões trimestrais de acompanhamento do plano de longo prazo. Quando você já tem uma farmácia de maior porte, uma equipe mais robusta, você já chega nessa fase de fazer planejamento estratégico. Ou seja, eu não faço planejamento estratégico com o empresário que está no nível de sobrevivência, Cláudio. Você entendeu? Então, existem tempos, momentos e movimentos. Se você não entende isso, você joga uma sobrecarga no empresário em que ele se sente incapaz de fazer, aí você mata ele de uma vez. Você está na areia movediça, eu preciso primeiro te tirar. Eu preciso dar o primeiro passo. Aí depois... Primeiro passo. Muito bom. E a gente fala de transformação digital também, né, Cláudia? Sim. Sim, porque já chegou nesse momento que você fala, né, que a empresa está voando e nesse ponto a tecnologia aí é fundamental para manter essa operação decolando, né? É porque a gente tem que dar direção para o empresário. Eu sempre fui muito... eu sempre tive uma personalidade de ser muito franco. Né? Às vezes até demais. Mas eu sempre, nas minhas tratativas com os empresários, na minha jornada no associativismo, sempre fui muito direto. Porque eu fui criado para performar. Eu sou performático. Hoje sou performático, mas como a minha liderança evoluiu, eu também valorizo outras coisas. Mas eu sempre fui
forjado para performance, ou seja, resultado. Então, quando eu tinha um empresário trabalhando conosco no associativismo, a minha dedicação, disciplina e determinação para esse cara performar era absurda. Então, eu era muito direto com ele, porque eu queria que ele performasse. E eu tinha que tratar o que precisava ser tratado. Então, eu era muito direto. Quando nós somos diretos, nós temos que dizer para o empresário, o futuro é esse. Porque estabelecer visão de longo prazo é olhar para fora. Então, a liderança, ela tem 2 olhares. Um para fora do negócio, que é a visão do macroambiente. Se a gente for pegar uma análise SWOT, seria o olhar para fora, o externo. E você tem o olhar interno, né? Que são as pessoas, os recursos, o que você tem para alcançar aquele objetivo que você estabeleceu. Isso é planejamento estratégico, né? Quando a gente olha para o presente, para o futuro do varejo independente, o que a gente vê? Né? É muito simples de você entender e se posicionar. Nós estamos falando de um varejo, é nítido que o consumidor mudou, é outro consumidor. Queira ou não queira, é outro consumidor. É um consumidor diferente, é um consumidor que valoriza o tempo. Todo mundo está com pressa, Leandro. Por quê? E aí você tem que entender todo o contexto. Eu fui estudar, Cláudia, comportamento do consumidor, comportamentos. Eu fiz uma pós-graduação só em comportamento. Estudei todos os filósofos, sociólogos, tudo sobre comportamento. E aí você começa a entender uma coisa muito simples. Nós vivemos uma sociedade cujo momento da sociedade é outro, influenciado pela tecnologia. Isso moldou nosso comportamento. Quando você pega uma Netflix, que você vai assistir um filme, ou uma série, você acaba a série, você já emenda no outro episódio. Não é mais como antigamente, na época analógica, que você esperava o dia seguinte para assistir um novo episódio. Você não tem que esperar mais. Isso molda a mentalidade e moldando a mentalidade, você molda o comportamento. Então, o que as pessoas hoje querem? Tempo. Elas não querem esperar. Elas não querem esperar. Minhas filhas não têm paciência de assistir um filme até o final comigo mais. Mas ninguém mais, né? Ninguém mais tem. Você imagina que você chega numa farmácia e é um desafio. Porque você tem gente que muitas vezes vai querer passear lá dentro e é bom para nós, porque ele gasta mais tempo lá, consome mais. Mas tem gente que quer ser atendido e rápido. Então, veja, o empresário com a mentalidade fixa, ele vive no romantismo do que era a farmácia de 20 anos atrás. E ele quer forçar o cliente a comprar dele do jeito que ele acha que ele tem que vender. E não é isso. O cliente mudou, o marketing mudou. Então, hoje, o marketing é o cliente que está no centro, ele que manda. E o que o cliente quer? O cliente quer conveniência, o cliente quer acessibilidade e ele quer agilidade, por 2 canais. Físico, né? Porque o digital não substitui físico, e digital. Por que digital? Porque ele está no digital. Ele vive em 2 ambientes simultaneamente, né? E aí, o que acontece? As farmácias independentes têm muita dificuldade de navegar no meio digital. Por que tem dificuldade de navegar no meio digital? Tem dificuldade porque muitos são analfabetos digitais. E veja, não é no sentido pejorativo, mas no sentido de falta de conhecimento, porque a tecnologia avança muito mais rápido do que eles conseguem absorver essas mudanças, né? Falta de acesso, né, a ferramentas, a tecnologia, e até pela complexidade, porque a cada nova ferramenta, cada novo canal de vendas que surge, é mais complexidade que eu insiro no negócio. Pega o cara herói, sobrevivendo, fazendo tudo ao mesmo tempo. O que é para ele? É mais um trabalho. Entendeu? É mais um trabalho. Então, mas tudo isso são formas de me conectar ao consumidor às mudanças e continuar vendendo e continuar crescendo ou crescendo acima do mercado, né? Só que todas essas mudanças exigem do empresário muitas mudanças nele, e que muitos estão fechados ou muitos estão detidos e não conseguem fazer essa mudança. Então, por que a gente, quando a gente fala do digital e fala de tudo isso, nós estamos falando de uma realidade contemporânea. E ao falar disso, de uma realidade contemporânea, nós estamos dizendo para o empresário, o caminho é este. O que nós estamos fazendo, Cláudia? Dando a direção que ele precisa. Então, quando o empresário vem para a gente na Eden, nós já temos a direção muito bem estabelecida. Quando ele escolhe uma marca para atuar com a gente, seja a Valora Pharma, que é a Premium, a do lado,
que é de conexão, ou seja, a farmácia bate preço, que é de estratégia de preço. Veja, nós criamos 3 marcas por quê? Porque eu não quero ser Ctrl+C, Ctrl+V. Eu estou ensinando e vou fazer o que eu não... A gente vai fazer o que a gente não ensina, né? Cada marca tem posicionamento estratégico. Isso vai desdobrar na estratégia de preço. Isso vai desdobrar na estratégia de mix de produto. Isso vai desdobrar na estratégia de treinamento da equipe. Então, o que a gente está fazendo para esse empresário que tem dificuldade de estabelecer a visão? Eu já estou dando. Já estamos mostrando. E a gente vai pegar na mão dele e desenvolver ele. Agora, se o empresário não quer colocar uma marca, e tem muita gente que não quer, pela Eden Educação, lá com a gente, ele pode aprender tudo isso sobre liderança, sobre todos esses caminhos, utilizar a Eden Tech, que é a ferramenta de tecnologia. O que a gente fez para facilitar a vida do empresário, do independente, que já tem tanta coisa a fazer? Juntamos tudo isso num lugar só. Porque ele tem que ficar contratando um monte de ferramenta à parte, aí tem que analisar os indicadores. Quando analisa em cada ferramenta diferente, a gente foi lá e simplifica o negócio pro cara. Bota tudo no lugar só, todos os dados no lugar só e todos os dashboards de resultado no lugar só. Aí o que a gente faz? Acompanha com ele aquela performance, porque sozinho ele muitas vezes não tem disciplina. Então a gente tem que trabalhar com o empresário a disciplina. Eu vou fazer agora em dezembro, primeira reunião interna dos membros da comunidade da Eden. E já vou alinhar com eles uma série de coisas que são prerrogativas básicas da nossa direção, porque é uma direção de grupo. Veja, quando eu estou fazendo isso com ele, eu os estou liderando. Eles vão absorver isso, vão chegar para a equipe e vão desdobrar aquilo na equipe. Eles estão liderando a equipe. Agrupamentos colaborativos se formam assim. E agrupamentos colaborativos poderosos, como os últimos que a gente fez, se formaram assim, porque se formaram debaixo de uma direção e de uma condução. Não é aleatório e não é sem intencionalidade, né? Então, é muito importante, quando a gente traz esse tema do digital, Cláudio, é importante porque ele estabelece para os empresários de varejo independente uma direção estratégica. E não tem como o cara dizer, na minha cidade isso não funciona. Porque se você for pescar lá no Pantanal, em qualquer lugar, você vai ver o ribeirinho com o celular na mão ou com uma antena lá do Elon Musk, esqueci o nome agora, me fugiu. Conectado à internet. Mais de 90% da população é conectada na internet. Tem como fugir disso. Bom, na prática, menos heróis, mais líderes, né? É isso que a gente pede e que o setor necessita. E, Paulo, a gente só tem que agradecer a sua presença aqui no videocast. Lições de liderança não são simples de assimilar, mas acho que você trouxe, né, insights muito práticos, né, dicas importantes para esse gestor. E realmente a farmácia tem muito a aprender com esse cenário. Obrigado mais uma vez, meu caro. Obrigado, Leandro. E portas sempre abertas aqui para você no Panorama. Não só no videocast, mas em outras ações aí que faremos juntos aí. Obrigado, meu caro. Obrigado, Leandro. Obrigada, Paulo. Obrigado, Cláudio.